Você tem uma chance de acertar. Sobre que literatura nós vamos falar hoje? Isso mesmo, sobre literatura russa. O papo hoje é sobre Dostoiévski. Não perde. Muito bem, estamos de volta para falar um pouco hoje sobre um autor que, na verdade, ele representa toda uma literatura, ele representa uma época da literatura ocidental, que é Fyodor Dostoiévski, né? Um dos autores mais citados, muitas vezes sem ter sido lido, né? Mas muito mencionado, muito lembrado, muito referido, né? Inclusive, ele se tornou um dos autores que figuram com frequência nestas listas que são elaboradas, né, que circulam nas redes sociais, nas páginas dos jornais e das revistas, como sugestão de leitura para o período da quarentena. Eu acho que os romances do Dostoiévski, a obra do Dostoiévski, de modo geral, ela é extremamente adequada para o momento que nós estamos vivendo. Ela é adequada por dois motivos. O primeiro é brincadeira. Eu poderia dizer que os romances do Dostoiévski são adequados para longos períodos de isolamento social, uma vez que são livros muito grandes. Eles foram pensados para ser lidos na Rússia, né? Aqueles invernos terríveis, então as pessoas saíam muito pouco, né? Mas, claro, tirando essa bobagem, tirando essa brincadeira, o Dostoiévski se caracteriza fortemente pelo caráter psicológico dos seus livros, pela intensidade dos seus personagens, pelas questões morais e filosóficas que a discussão dos seus livros enseja. E esse era o objetivo do Dostoiévski, né? Ele era um autor que desejava suscitar grandes questões no debate público da Rússia czarista do século XIX. Mas eu quero fazer um vídeo comentando algumas obras do Dostoiévski, pontualmente, algumas das minhas preferidas, Memórias do Subsolo, Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov. Mas hoje, na verdade, o papo é em torno deste livro aqui, Dostoiévski, um escritor em seu tempo, a celebrada biografia que Joseph Frank escreveu sobre Dostoiévski. Tá? Este livro aqui, que foi publicado pela Companhia das Letras e que conta com, conferir aqui para não dizer errado, 1181 páginas, quer dizer, é um livro substancioso, um livro profundo sobre Dostoiévski, né? E, pasmem, esta edição aqui é a edição resumida. Joseph Frank é um especialista em literatura russa, ele é um eslavófilo já falecido, ele é estadunidense, dedicou grande parte da sua vida para estudar autores russos e, mais especificamente, Dostoiévski. Tá? O Frank ele era muito insatisfeito, né, com o nível dos livros biográficos, das análises de conjunto sobre o pensamento do Dostoiévski disponíveis até a década de 60 e resolveu dedicar anos e anos da sua vida intelectual para produzir a grande biografia do Dostoiévski. Com a obra do Frank, ele define um modo de fazer uma biografia intelectual. Tá? Estão presentes nas páginas dos livros do Joseph Frank sobre Dostoiévski questões biográficas, questões sobre a vida do Dostoiévski. Né? Eu estou aqui com a minha companheira de sempre dos vídeos, a Petula. Então, questões sobre a vida do Dostoiévski, questões sobre a literatura russa da época, questões sobre filosofia, sobre história, sobre política. Quer dizer, é uma biografia, uma biografia total do homem no tempo. Tá? A primeira edição da biografia que o Frank fez sobre Dostoiévski, ela se divide em 5 livros, que totalizam quase 4.000 páginas. É a obra de uma vida, ele levou mais de 20 anos para publicar todos os volumes. Este livro aqui, de quase 1.200 páginas, ele é uma versão resumida daquela obra monumental do Joseph Frank sobre Dostoiévski.
aí tu pode te perguntar se está perdendo muito lendo esse livro aqui. Olha, com toda certeza não. Eu conheço bem os 5 volumes do Frank que estão publicados em português. Nós temos um privilégio com relação a isso, né? Nós temos a biografia do Dostoiévski em 5 volumes, publicada pela EDUSP, pela editora da Universidade de São Paulo. E nós temos essa edição aqui, que é a edição resumida, publicada pela Companhia das Letras. Inclusive, nesse caso, eu acho que está tudo certo, né? Os 5 volumes, que são voltados mais para os estudiosos, saíram por uma editora universitária, e esse, que o Frank tinha a intenção de que fosse um livro mais de divulgação, ele saiu por uma editora comercial. Tá? Esse livro aqui é um mergulho incrível no pensamento do Dostoiévski, nos debates literários da época, na obra dele. É analisado aqui, livro por livro, época por época do pensamento do Dostoiévski. Tá? Então, para os interessados em literatura russa, em Dostoiévski, no pensamento do século XIX, este livro aqui é um convite extraordinário para entrar nesse universo perturbador da literatura do Dostoiévski. Tá bem? Essa é a dica de hoje. Cola no Dostoiévski, que vale muito, 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 muito a pena. Tá bom? Valeu!